No ano passado, a Embrapa Gado de Corte, que tem sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o programa GenePlus promoveram treinamentos itinerantes em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Tocantins e Rondônia. Foram ações de transferência de tecnologia para dar qualidade a rebanhos bovinos. A Embrapa detectou uma demanda de pecuaristas por capacitação em melhoramento genético. Levaram um modelo concentrado de treinamento a vários cantos do país. O pesquisador da Embrapa, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, conhecido nacionalmente no meio pecuário como Totti, está aqui conosco para falar dessa iniciativa. Totti, um prazer, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, Zaidan, muitíssimo obrigado por começar o 2020 aqui junto com vocês do Canal do Boi. Que força, né? Maravilha. A entrevista conta também com o nosso companheiro e analista, o João Pedro Cuti Dias. Tudo bem, João? Tudo bem, vamos lá. Bom receber o Totti, né? Ah, com certeza, aprendemos muita coisa com ele, se Deus quiser. Fala para o pessoal de casa quem é o Totti. Hoje, no Brasil, pode se orgulhar de ter uma equipe de cientistas que trabalha no sentido de melhorar a genética do nosso gado. Não a base de fenótipo apenas, mas entrar fundo, né, Totti? E eu acho que esse trabalho de vocês, o trabalho da Embrapa, a integração com os produtores rurais, com os criadores, deu esse resultado e o avanço que nós estamos tendo na pecuária brasileira. Eu só gostaria de dar um exemplo que hoje em dia você tem muita terminação de animais, ou pelo menos usa, mesmo se não seja confinamento, semi-confinamento, usando grãos. E a capacidade de transformar grãos e matéria seca em carne, como avançou nos últimos 20, 30 anos. Eu lembro que o pessoal falava, não, o bovino precisa de 10 quilos de matéria seca para 1 quilo vivo. Certo. Hoje já tem animais que com 3, 4 já fazem 1 quilo vivo, né? Perfeitamente. Esse é um trabalho que o trabalho de vocês mostrou isso aí, né? Olha, eu fico muito lisonjeado com essa apresentação do João Pedro. Obrigado, João Pedro. Na verdade, é um trabalho de muita gente, Zaidan. É uma equipe, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, meu caro. A produção animal depende de genótipo do animal e do meio. Não adianta você ter um meio excepcional se você não tem uma genética que responde. O meio, vamos traduzir como? É alimentação? O que é? Alimentação, saúde, manejo, a gestão da propriedade. Enquanto você não estiver bem organizado, meu caro, não adianta. Entendeu? Depois que você dá, o ideal é trabalhar junto. Boas práticas de criação e um animal adaptado a essas condições, cada ano melhor do que a safra passada. Felizmente, nós há pouco estávamos comentando, né? 2 programas da Embrapa que vêm caminhando lado a lado. Genética vegetal e genética animal. Então, Zaidan, melhoria na nutrição, na saúde, no manejo e permanentemente uma genética melhor ano a ano. Você viajou em 2019, hein, Totti? Graças a Deus, rapaz. Eu acho que foi um dos anos que eu mais rodei esse Brasil. Foi 2019. Nós felizmente chegamos a cumprir bem a missão. Ah, tenho certeza que sim. Tem algumas fotos tiradas durante essas viagens suas aí o ano passado. Vamos mostrar essas fotos e você diz pra gente como é que foi a recepção do pecuarista. Vocês notaram que havia uma sede de conhecimento do pecuarista, dos técnicos? Zaidan, uma coisa incrível. Eu tive o privilégio de participar, dentre outras atividades nesse ano de 2019, do programa Acrimate em Ação, que é um programa desenvolvido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso. Acrimate. O maior rebanho do Brasil lá, né? E dos melhores também, de qualidade. Liderando a pecuária brasileira, não só em quantidade, quanto também progredindo muito na qualidade. É a nossa Austrália da pecuária. Incrível. E vai melhorar muito mais ainda à medida que melhorar a infraestrutura, né? A condição de transporte dessa produção. Zaidan, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei impressionado no Mato Grosso. Nós rodamos 33 municípios, quase 12 mil quilômetros no estado. Vale do Guaporé e Orla do Pantanal, depois Vale do Araguaia, noroeste do Mato Grosso, depois o Nortão, uns 12 mil. 33 municípios. Em cada município, quando a gente chegava lá naquele município, no horário marcado da palestra, cheio de produtores. Zaidan, e não é como às vezes acontece em outras regiões, principalmente onde tem muita escola superior, você tem muita gente das escolas, alunos, ciências agrárias, produtores, Zaidan. Então, primeiro,
organização da Acrimate, um primor. Tá? Segundo, capacidade de mobilização. E as pessoas que estão lá são pessoas interessadas. Teve uma coisa muito interessante, Zaidan, que aconteceu, me permita contar Claro, isso. fica à vontade. Num desses municípios, João, fomos dar uma entrevista numa rádio lá do interior, né? E estava acompanhado do diretor da Acrimate, do presidente do sindicato rural, etc., né? E o repórter empolgado de como que se faz um programa dessa amplitude, né? Rodando tanto aí, mais de 5.000 pessoas atendidas. E ele chegou, no final, a perguntar para mim. Eu acho que ele achou que eu estava assim, num sessentão já dessas figuras, que você é o idoso, né? Quase. Escuta, mas como é que o senhor encara essa atividade aí e tudo, né? Porque eu falei, olha, amigo, é cansativa demais. Ele falou, olha, a gente roda a estrada o dia todo, chega, dá a palestra, às vezes até prolonga 10h30, 11 horas, porque tem as perguntas, participação, tal, etc. Né? Mas a gente dorme, no outro dia acorda descansado e pé na estrada de Agora, novo. Totti, o que você mais sentiu, assim? Qual a principal demanda do pecuarista? O pecuarista quer fazer um bezerro mais pesado, quer engordar o gado, entregar o animal pronto para abate numa idade reduzida, com uma qualidade de carcaça que a indústria até chega a remunerar um pouco mais. O pecuarista sonha, dorme, acorda pensando nisso. Certo. Mas ele tem demandas específicas para chegar até essa situação. Quais são essas principais demandas? Zaidan, o que eu mais percebi é o seguinte, a sede por informação. Você entendeu? E principalmente uma informação que venha de uma instituição pública, porque, por um outro lado, as nossas parceiras comerciais, às vezes levam muita informação, muita tecnologia, mas o produtor às vezes fica receoso. Será quanto que eu vou pagar mais por isso e aquela coisa toda? Agora, uma instituição pública como a Embrapa, nós não temos interesse nenhum em ganhar dinheiro com o que a gente apresenta. O nosso dinheiro é o balanço social, é o que a tecnologia resulta no campo em benefício do país. Então, Zaidan, fome de informação. Tá? Uma coisa incrível, nos sistemas de pecuária de corte, tem muita gente na ponta. Olha, tem uns 20% aí que realmente dão show. Mas 80%, meu amigo, muitos deles estão trabalhando no vermelho e não sabem. Então, a questão da pecuária no Brasil, né? O cara tem a média 3 arroba por hectare, mas tem produtor que tem 18, 20 Exatamente. Arroba. É a diferença. Então, Zaidan, informação. Tá? Eu acho que informação é a coisa que mais se precisa nesses sistemas produtivos. Outra coisa, depende de muito das regiões, mas em algumas delas ainda infraestrutura. Uma pena, Zaidan, você não ter estrada, você ter trabalho danado para levar esse produto no mercado, compreendeu? No Mato Grosso ainda temos muito disso aí. Agora, felizmente, está se abrindo a oportunidade de se exportar pelo norte, né? Pelo porto de Miritituba. Então, isso aí vai ser um alívio. Ficou completo o asfalto da BR-163 até lá, né? Exatamente. Aí pega o navio e dali vai embora, pelo Amazonas depois. Né? Então, ó, informação, infraestrutura, tá? E depois mais incentivo no sentido da questão de reforma tributária, né? E principalmente no nortão, no norte, no noroeste, a questão ambiental também que pega muito. Então, o produtor precisa de ter um conjunto de informações. Um conjunto de informações para ele lutar, e a luta e melhorar cada vez mais. Porque, na verdade, Zaidan, a margem de lucro é cada vez menor. Se você não trabalha com produtividade, a coisa fica difícil de pagar as contas, não é verdade? Mas o Mato Grosso está de parabéns. Realmente é um estado abençoado, porque tem um clima fora de série, né? Topografia também muito boa, solos, né? E tem calor e chove bem pra caramba, Zaidan. Então, meu caro, ali tem a produção de forragem, uma fartura incrível. Melhor que a Austrália. Pelo amor de Deus, uma coisa fantástica. Ô, Tati, eu queria fazer uma pergunta para você, um pouquinho fora desse assunto. Nós divulgamos muito aqui no canal a ida da nossa ministra Tereza Cristina à Índia e o presidente Bolsonaro. Perfeitamente. Esses acordos com a Índia. Ainda tem um rebanho de 300 milhões de cabeças de gado bovino. Sim. E basicamente em cima de leite, é o segundo maior produtor. Perfeitamente. E tem raças que nem temos aqui no Brasil, lá ainda na Índia. Sim. Só que o nosso, 80%
80% do nosso rebanho é gado zebuíno que veio da Índia. Perfeitamente. Como é que você, como melhorista, vê essa aproximação Brasil e Índia para fazer um trabalho mais sério, mais científico, usar as bases que vocês têm aqui no Brasil, que vocês geraram aqui no Brasil, para fazer seleção lá? Como você vê essa questão? O Pedro, eu acho que todo intercâmbio é positivo, tá? Hoje em dia, por incrível que pareça, está mais provável do Brasil poder ajudar a Índia do que nós nessa parte, compreende? Porque o que aconteceu? A Índia explora leite. O hindu não come carne, né? Pelo menos o hindu. Os sikhs lá do norte, os muçulmanos, sim, né? Então consomem mais carne de búfalo, né? Mas o hindu não come carne. Então foi para leite. Leite precisava fazer cruzamento. Colônia inglesa. Então, quase que exterminaram aquelas raças puras originais. De zebuínos. De zebuínos. Voltado para leite. Porque na ânsia de produzir mais leite, o que se faz? Cruza com raças europeias. Holandês, e aí, Jersey. ao cruzar, você perde as raças originais. E o Brasil, graças a Deus e a inspiração aí dos produtores, dos criadores, né? A minerada principalmente, mantiveram as raças puras originais, Zaidan. E você, depois que começa um cruzamento, você não volta à raça pura original mais, você perde. Então, hoje, eles estão ansiosos por ajuda, por incrível que pareça, no gir leiteiro, tá? E no Nelore. Então, o nosso gir leiteiro hoje é excepcional, né? No Brasil, é a terceira raça que mais vende sêmen hoje. E sendo exportado por todo mundo tropical. E o Nelore para a produção de carne. Agora, é claro que nós ainda podemos usufruir muito, Pedro, porque o banco de germoplasma que eles têm, ainda você pode garimpar muita coisa que pode ser útil para nós, entendeu? Nós temos alguns probleminhas, poucos mais temos, mas você pode, e às vezes por seleção pode levar mais tempo para corrigir. Por exemplo, tamanho de teta, né, umbigo, né, esse tipo de característica. Às vezes você traz uma linhagem diferente, cruza e já dá um retorno rápido. Responde por seleção, responde, mas leva mais tempo. Então, nessas características de adaptabilidade, eu acho que nós podemos nos beneficiar. Mas, em termos de produção, nós vamos ajudar os indianos. Viu? Ô, Totti, nessas viagens que vocês fazem, pesquisadores da Embrapa, Geneplus também, quais recentes informações de melhoramento genético são transmitidas a campo? Zaidan, o que vocês têm de novidade? Uma coisa interessante. Por mais, às vezes, complexo que se torna uma avaliação genética, nós procuramos mostrar, olha, essa parte aí, meu caro, deixa para quem é especialista. É igual quando você vai fazer um exame de sangue no laboratório. Nós, usuários, não precisamos saber lá nos laboratórios como é que eles chegaram naquele resultado, né, João? Nós precisamos interpretar o resultado. Nós precisamos, de preferência, um bom resultado. E assim é na avaliação genética. Então, nós procuramos desmistificar a avaliação genética para o produtor comum, para ele não ficar com medo daquele negócio. Achar que ele monta letrinha lá vai dar problema. E hoje, por exemplo, quando você fala genômica, tem gente que quase que dá uma dor de cabeça, uma tontura, né? Mas, meu caro, deixa isso para quem é especialista. E eu estou nessa função, Zaidan, de levar essa informação. Olha, a DEP não mudou nada, é um número. Expressa lá a característica que você mensurou. O que a genômica faz? Ela apenas, pela capacidade de fazer uma correção exata do pedigree, que com o genoma você sabe exatamente qual a proporção de material genético do pai e da mãe foi para a composição daquele bezerro, compreendeu? Então as linhas de parentesco, ao invés de ser médias, como antigamente nós fazíamos, antigamente não, até poucos anos atrás, o parentesco era médio, entre pai e filho é meio, né? Entre irmãos completos, 25%. Meio também. Meio irmãos, 25%. Mas isso é média, João Pedro. Às vezes, para um é mais, para outro é menos. E hoje, com a genômica, a gente conhece exatamente esse parentesco. Então, Zaidan, entre nós aqui, é como se você botasse uma estrutura de uma matriz aqui que vai corrigindo exatamente o parentesco dos animais, não o médio, como a gente estava usando. De maneira que, à medida que ele vai corrigindo, e à medida que passa ano você vai conhecendo mais, você vai aumentando o conhecimento exato do parentesco.
E as avaliações vão ficando cada vez mais precisas, com mais acurácia. Então, é só ele, não precisa preocupar como é feito no laboratório, lá na ciência da computação, na genética. Não, vamos interpretar apenas as DEPs, o que elas trazem para nós de informação. Então, esse é o que eu faço. O pecuarista tem que saber que touro que ele precisa comprar, que vai dar aquelas características para ele. Essa é uma das perguntas que sempre acontece, Zaidan. Que touro que eu vou comprar? Né? Tem tanta oferta de touro? Nelore, isso. Você como pesquisador, como melhorista, o que você procura no Nelore atualmente? Tá. João Pedro, eu gosto sempre de falar que não existe uma receita para cada um. Não existe uma receita ideal para todos. Primeiro, o produtor precisa saber o que ele faz. Qual é o cliente dele? Você faz cria? Você faz recria? Ou você faz cria, recria, você faz acabamento? Cada um desses, mesmo se ele faz um sistema isolado, ele tem um cliente. Se você produz bezerro, o seu cliente é o comprador do bezerro. Não é verdade? Se você faz recria, meu caro, é o invernista que é o seu cliente. Atenda bem esse cara, porque senão o ano que vem ele não volta para comprar de você. Ou ele vai querer Você entendeu? um desacho. Agora, exatamente. Agora, Zaidan, então você vê que para cada caso você tem um ponto a ser melhorado. Qual é o calcanhar de Aquiles? O que mais você precisa melhorar no seu plantel? Se você produz bezerro, às vezes pode ser habilidade materna. Mas pode ser que seja aumentar o peso de sobreano, compreendeu? Porque aí vai dar mais peso de abate. Mas, em suma, Zaidan, o que é mais importante para alertar todos eles, o criador de bezerro, o que faz recria, etc., é que, no final, o cliente maior é a indústria frigorífica. É a indústria. Você tem que estar de olho lá na indústria. Exatamente. Então, cada um tem que ver qual é o seu ponto limitante para você corrigir. Então, na hora de comprar touro, você vai procurar um que corrige isso. Por exemplo, você quer melhorar peso de desmama, né? Que é um bom peso de desmama, é meio caminho andado para fechar um ciclo curto. Você vai procurar touros com boa avaliação genética para peso de desmama. Mas, no entanto, João Pedro, que ele não seja negativo nas demais. Porque senão você melhora uma parte, aí depois o recriador vai falar, pô, não está dando, meu cara, eu preciso de mais peso de sobreano. Ele é cavalo paraguaio, ele tem deslancha pra caramba na desmama, mas depois ele cai no crescimento. Peca lá na frente. Entendeu? Então, no fundo, a gente tem que explicar a cada circunstância dessa, qual é o touro melhor para ele. Porque não vai ter um touro bom em tudo. Às vezes acha, viu? Mas vai valer mais dinheiro. Então, você tem que olhar isso, analisar. E eu procuro falar isso, viu, Zaidan? Às vezes mostrando na prática como é que se faz. Essa pergunta, então, é muito frequente. Muito frequente. Que touro que eu compro? Exatamente. Mas veja bem, Totti, nós Sim. temos um universo de o quê? Quantos touros no Brasil hoje, com avaliação e sem avaliação? Quantos reprodutores nós temos hoje no Zaidan, Brasil? eu diria para você que talvez em torno de uns 60 mil, 70 mil. Tá? Avaliados? Avaliados. Não, de um total? De um total. Não, o total exato eu não sei, mas nós vamos ter nessa faixa animais registrados com uma boa avaliação genética. Tá? É muito pouco isso, né? Demais, Zaidan. Mas isso não aumenta a dúvida do pecuarista? Ô, Zaidan, é por isso, meu caro, que na hora H você percebe que hoje, infelizmente, com touros registrados com avaliação genética positiva, contando o que é feito pela BCZ, vamos ficar esse raciocínio só no Nelore, tá? Porque eu não tenho isso tudo para as outras raças todas. Mas ficando no Nelore, juntando mais SAPE, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, nós vamos atender aí em torno de 15% a 20% no máximo da demanda. Quando a gente pega a conta de todos os machos que nascem e, portanto, e depois são desmamados, nós vamos atender a metade mais ou menos. Eu diria para você que a metade do nosso rebanho, hoje em dia, é servido por touros de várias fontes. E aí eu mostro que tipo de fontes são essas. E aí cada caso é um caso e nós também não podemos sair aí metendo o pau nos produtores. Nós temos que entender a razão dele. Será que ele está fazendo isso por ignorância ou por falta de condição? Você tem que analisar cada caso. Com o IETF, a gente vê cada vez, ano após ano, subindo as vendas de sêmen em 10%, 12%, 18% ao ano.
Sim. O SEMI está sendo hoje um fator positivo nessa transição? Muito Vamos fazer o positivo, seguinte, muito positivo. Eu vou interromper a nossa conversa para Sim. chamar um intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco para falar sobre esse assunto da inseminação artificial, Pode ok? ser, Então nós pode já ser. voltamos. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Bonanza Agro, seu amanhã é agora. Venha fazer grandes negócios. Leilão virtual gado de corte. 6 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Animais filmados na região de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul e Presidente Venceslau, São Paulo. Leilão virtual gado de corte. 6 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. 6 horas e 26 minutos, nós voltamos com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte e do Geneplus, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o nosso Totti, conhecido nacionalmente no meio pecuário. Entrevista que conta também com a participação do João Pedro, nosso analista, que você deixou uma pergunta sobre material genético, inseminação artificial, João. Exato. Totti, o que hoje a gente vê é um avanço ano após ano em taxas de 15% a 20% o aumento de uso de sêmen, tanto em raças de corte como em raça leiteira. Perfeito. Mas como é que você vê essa situação? O IATF veio para democratizar a questão da inseminação? Perfeitamente, é uma ferramenta extraordinária e poderosíssima. E por isso mesmo você tem que tomar muito cuidado. Você vai ter que escolher touro de ponta para poder compensar os custos dessa tecnologia. Senão, às vezes, usar um touro em monta natural poderia ser até melhor. Então, se você fizer uma boa escolha, você tem excelentes resultados. Mas sabe qual é o problema hoje, João? Infelizmente, sobre a monta natural, é uma percentagem muito pequena ainda. É incrível, mas nós temos aí na raça Nelore umas 55 milhões de vacas para reprodução e a inseminação, juntando IATF, porque hoje praticamente toda a inseminação é IATF, 10% no máximo disso aí. Você já pensou? Tem um Ainda espaço tem muito grande. muito chão para caminhar, para evoluir nesse sentido. Então a demanda por touro para monta natural é ainda muito grande. Mas é uma ferramenta Mas extraordinária. não se pode comprar touro às cegas, né, Totti? Não. É importante ter a informação do que o animal... Zaidan, esse é um problema sério, porque o que acontece? O touro e também a inseminação. O que acontece? Se você compra um touro mais ou menos, o que você vai ter? Vai ter um bezerro mais ou menos, né? Agora, por pouco a mais, até na monta natural ou na inseminação, você consegue colocar um touro de boa qualidade, Zaidan. E eu mostro com dados de mercado, entendeu? E da avaliação genética, de que você usando um touro melhorador, Zaidan, só o percentual de ganho que você tem a desmama paga toda a reposição de touros no seu plantel, reservando fêmeas para repor as mães. Isso aí eu estou atualizando os dados, inclusive, de 2019, para eu incorporar nas minhas palestras de 2020. Pego dados da Correia da Costa, leilões comerciais, pego a avaliação genética, que tipo de touro nós estamos colocando no mercado. E faço esses cálculos. Pedro, incrível. A bezerrada desmama
Só o ganho no peso ou desmama paga a reposição de touros no plantel e ainda você pode reservar suas fêmeas para poder repor as mães. Você compreendeu? Então, para quem percebe esses números, João, ele tem que correr atrás. Às vezes, muita gente precisa de ajuda. Entendeu? Você está lá naquele fundo de Pantanal, lá no Nortão, distante. Às vezes ele não pode disputar os touros aqui no Canal do Boi, no leilão, meu amigo. Porque se a oferta já é tão pequena, os preços é claro que vão subir. Então, para esses, Zaidan, um programa especial, um Progenética, por exemplo, que a BCZ estava já atuando, então um programa muito avançado aí, se não me engano, já está em praticamente aí, com pelo menos 18 a 20 estados do Brasil, mas ele precisa ser mais fomentado. Um dinheiro do Ministério da Agricultura repassado pelo Banco do Brasil ao produtor comercial para ele ter acesso a uma genética de boa qualidade, João Pedro. Bom, então, com isso, nós podemos dar um salto melhor para apressar essa melhoria aí. Totti, a gente espera receber você mais vezes aqui no programa, porque esse assunto não se esgota. Obrigado. Eu até acabei que nós não falamos dos cursos. Você falou que estava fazendo treinamento do Brasil todo, etc. E Tem tal, curso né? próximo quando? Olha, por incrível que pareça, graças a Deus, a primeira demanda vai ser em Guia Lopes da Laguna. Mato Grosso do Sul. Dia 10 e 11 de abril. E o nosso tradicional que é em julho, de 7 a 10 de julho. Mas então, é isso em Campo Grande, né? Esse em Campo Grande. E nós temos ainda já programas já marcados para ir para Redenção no Pará, Balsas no Maranhão e Pontes e Lacerda, mais uma vez no Mato Grosso. O pessoal fica ligado, então, com as datas, né, que vão ser na sua região divulgadas. João, obrigado pela sua presença. Totti, prazer muito grande. Agradeço muito a sua atenção, Zaidan. Obrigado. Bom 2020. E um abraço para você também, João. Obrigado. Vamos juntos. Recebo, Deus quiser. Obrigado.